Então, agora, abordando o assunto principal aí, Anderson, que você me pediu, eu acho que o Brasil tem boas condições de ir em busca dessa vaga. Não é um grupo tecnicamente fácil, onde o Brasil está, né? Com Espanha, que é a cabeça de chave, um time fortíssimo ali. Mas eu acho que o Brasil tem totais condições, tem um bom elenco. Eu estava dando uma revisada na convocação, em todos que estão ali. Eu acho que o Brasil tem totais condições de conseguir essa vaga. Não é uma coisa tão fácil, tão óbvia. A Copa do Mundo da FIBA é uma coisa muito mais disputada do que a gente imagina que seja. A gente aqui fala muito de NBA, né? A gente não acompanha tanto assim o basquete FIBA, mas mesmo na NBA, a NBA hoje está recheada de jogadores do mundo inteiro. E muitas vezes a gente se esquece que jogadores pertencem a outras seleções tão importantes. E a hora que você vê as seleções postuladas, você vê que tem muita gente boa distribuída por aí. Mas os principais jogadores não estão só na NBA, né? Eles estão distribuídos ali pela Europa e tudo mais. Então a gente precisa ficar com o olho bem aberto em tudo que o Brasil pode ou não chegar. Eu acho que o Brasil tem condições, mas não é tão fácil assim. Não é uma coisa simples. O Brasil tem que jogar muito bem, assim como já tem jogado, como já melhorou nos últimos tempos, né? Teve uma sequência aí de um pouco de declínio técnico do time, mas vem voltando a praticar um bom basquete e tudo mais. Então tem totais condições de chegar à classificação que precisa. Então eu aguardo ansiosamente. Tô com condições de assistir, então vou acompanhar bem de pertinho essa Copa do Mundo. Cara, eu tava pensando aqui, velho, até interessante, eu mesmo acabei me pregando uma peça. O segundo das Américas, tem um Porto Rico, né? É complicado, tal, você fazer uma melhor campanha. A Argentina acabou ficando de fora, né, desse Mundial. Eu não tô achando a Argentina aqui. A Argentina tá fora, cara, do Sim. Mundial, verdade, exatamente, foi fora. Mas enfim, tem outros times, a própria República Dominicana tem um time também com certo nível, né? Aí eu esqueço que os Estados Unidos faz parte desse mundo também, né? Então, se for considerar realmente, né, o André, como você falou, pode confirmar, mas você falando aí dos Estados Unidos, sendo uma das, relembrando uma coisa óbvia, né, que eu não tinha pensado, também faz parte das Américas, então realmente fica uma vaga praticamente, né, para os times das Américas. Então realmente fica Canadá tem uma difícil. seleção fortíssima também. Pronto, aí o Canadá, verdade, cara, aí pronto, simples. E aí, então fica complicado para o Brasil conseguir essa vaga via. Aliás, essas últimas vezes, quando o Brasil conseguiu vaga, não estou conseguindo lembrar aqui, foi sempre um pré-olímpico, com muito sofrimento, aquele pré-olímpico que entra, nossa, aquela galera que não tem mais como conseguir mesmo, aquela xepa, né? Aquela final de feira mesmo, para tentar conseguir a vaga, né? Então é difícil. Porque, na verdade, para ser bem sincero, eu espero que o Brasil consiga fazer uma campanha honrosa nesse Mundial, né? Eu tava vendo na matéria que o Andrezão mandou, Brasil ficou em 13º na última Copa do Mundo, cara. Então é complicado, é difícil. O elenco, eu tava até botando uma olhada no elenco daqui a pouco aí, como o Renan fez, para ver como é que tá mais ou menos o pessoal aí, eu ver mais de perto. Pelo que eu vi alguns resultados, o Brasil tá indo até bem, né? Tendo resultados alguns interessantes aí nessa preparação, mas a minha maior esperança mesmo é que o Brasil consiga passar de fase, de repente chegar em umas quartas de final. É muito complicado, é difícil, cara, porque depois não é oitavas de final, né? Tava vendo o regulamento, tem outra fase de grupos. E aí pode complicar, pode cair, pode complicar, cair num grupo complicado, ser difícil de se classificar para as quartas de final. Mas essa seria a minha expectativa. E só para finalizar nesse primeiro momento, é legal, cara, esse clima. A gente vive muito a NBA, né? Mas é legal esse clima, muito pelas Olimpíadas, né? Eu vivi muito isso anos 80, anos 90, tal, de acompanhar alguns times da Grécia, da própria União Soviética, que tinha o Sabonis. Depois eu peguei o Sabonis indo para a Lituânia, junto com o Marciulionis. Então é muito legal, cara, ver também esse pessoal, essas seleções aí do mundo inteiro, né? Fazendo aí, tendo desempenhos interessantes, e de repente, né, uma seleção outra que se destaca nesses campeonatos. Então vale a pena ver se a gente conseguir aí acompanhar pelo horário meio complicado, né? A Ásia, né? Pra tentar acompanhar aí para curtir um pouco desses jogos. Até a pedido do Miguel aí no WhatsApp, né, para o pessoal que vai ouvir depois, eu vou dar uma passada nos grupos aqui primeiro, antes de opinar sobre essa Copa do Mundo de basquete, tá? Então vamos lá. São 8 grupos, né, igual a Copa do Mundo de futebol, com 32 equipes. Classificam os 2 primeiros de cada grupo. Então vou passar pelos grupos aqui primeiro. Grupo A, Angola,
República Dominicana, Filipinas e Itália. Grupo B, Sudão do Sul, Sérvia, China, Porto Rico, né? Grupo C, Estados Unidos, Jordânia, Grécia e Nova Zelândia. Grupo D, Egito, México, Montenegro e Lituânia. Grupo E, Alemanha, Finlândia, Austrália e Japão. Grupo F, Eslovênia, Cabo Verde, Geórgia e Venezuela. Grupo G, Irã, Espanha, Costa do Marfim e Brasil. E no grupo H, Canadá, Letônia, Líbano e França. Então, se classificam os 2 primeiros e depois vão ser um total de 16 times classificados que vão criar mais 4 grupos, tá? De 4 participantes, do mesmo jeito que foi a primeira fase. Aí, desses 4 grupos que sobrarem, também se classificam 2, aí sim formando as quartas de final, semifinal e final. Exato. Então, já não passa direto para as oitavas de final, vamos comparar com a Copa do Mundo de Futebol. Não, os 2 primeiros de cada grupo passam, né, para a próxima fase, que são 4 grupos com 4 participantes. A missão do Brasil, ela é isso aí mesmo que você falou, Anderson. Para poder se classificar para as Olimpíadas de Paris, do ano que vem, o Brasil precisa ter a segunda melhor campanha das Américas, tá? Então tem que ficar na frente de, vamos dizer, Canadá, México, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela. Acho que México, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela é possível. Agora, do Canadá, é muito difícil. Eu não estou nem contando os Estados Unidos, né? Uma vez que os Estados Unidos certamente ficará à frente do Brasil, né? Então, essa é a missão, esses são os grupos e essa é a missão do Brasil para tentar uma vaga na Olimpíada do ano que vem. Lembrando que o pessoal já mandou aqui, ó, até o Biel, já dando boa noite para ele, a Argentina perdeu para Bahamas, está fora das Olimpíadas. Então, além de não estar na Copa do Mundo, a Argentina também jogava um torneio ali, né, para poder participar da Olimpíada do ano que vem, e foi eliminada na derrota para Bahamas, né? Bahamas que tem o Eric Gordon, tem mais alguém da NBA que eu vi lá, jogadores que nasceram em Bahamas, né, que é praticamente nos Estados Unidos, né, bem próximo a Miami ali, e disputam pelo seu país de nascimento. Fábio, mais algum pitaco sobre a Copa? O que a gente pode esperar realmente para a gente já popular o assunto? Fábio, André, Renan, fique à vontade para a gente fechar esse assunto. O que eu ia falar rapidinho é que eu estava dando uma olhada nos grupos, né, com mais detalhes, com mais cuidado, é que não tem um grupo da morte. Parece que os potes acabaram levando aí, né, com que a gente possa ter grupos que tem 2 times fortes, que são fortes candidatos a se classificarem para a próxima fase, e depois outros times um pouco mais fracos. Não dá para dizer que... Eu não lembro de um grupo assim específico, até posso puxar aqui de novo pela imagem aqui, algum grupo que você fala assim, putz, entre esses 2 aqui vai ficar difícil. Pode ter alguma surpresa. Eu não sei, por exemplo, eu não sei se... Talvez a gente possa dizer Montenegro, México e Lituânia. Lituânia talvez um pouco mais forte, mas será que o México e Montenegro se equivalem? Não sei, porque Montenegro a gente pensa, Iugoslávia, mas o que sobrou de fato, todos esses anos depois, o que sobrou de Montenegro para Montenegro, né, como para ser uma equipe, considerada uma equipe forte, uma seleção forte, né? Então, basicamente, o que a gente vê, salvo alguma surpresa que pode acontecer, né, no campeonato de alto nível, os grupos estão bem assim equilibrados dessa forma, com dois times, duas seleções candidatas à classificação e 2 que seriam surpresa, vamos dizer assim. Mas aí, só complementando, Fábio, eu acho que é o seguinte, cara, o grupo do Brasil, ele é Irã, Espanha, Costa do Marfim e Brasil, e o grupo H é Canadá, Letônia, Líbano e França. Uhum. Então, vamos dizer, os grupos da próxima fase, o grupo da próxima fase, será formado entre os 2 do grupo do Brasil, né, que é o grupo G, Isso. E os 2 do grupo H. Então, vamos fazer um exercício aqui que o Brasil se classifique junto com a Espanha, né? E do lado de lá se classifique Canadá e França. Fica tranquilo, né? É nítido para mim que o Brasil não tem time para ficar na frente de 2 desses 3, que seriam Espanha, França e Canadá. Então, assim, eu acho que o Brasil passa de fase, né?
mas ele não vai conseguir não tinha seguir adiante. Nisso, né? Aí o que pode definir a classificação para a Olimpíada é talvez ele ficar em terceiro nesse grupo e o Canadá em quarto, né? E o Canadá não se classificar também, porém eu acho muito difícil. Então, assim, é uma missão bem difícil do Brasil para tentar essa classificação. A gente pode até checar, não sei se vocês conseguem, eu também vou tentar dar uma pesquisada aqui, se há alguma outra forma do Brasil se classificar, se ainda tem mais alguma repescagem, mas eu acho que não. Pensando. Será que não tem mais nenhuma? Eu não sei se tem um pré-olímpico com alguma repescagem amanhã ainda. Amanhã, no ano que vem ainda, né? Um pouco antes da Olimpíada. Mas pelo que eu vi até aqui, não consigo informar se tem ou não, tá? Mas é isso, a missão muito difícil do Brasil. Só nos resta torcer, senhores. Renan, quer complementar e fechar? Tem. O Brasil ainda tem a chance no torneio pré-olímpico. Beleza. Vão restar 4 vagas, eu só não estou conseguindo achar a data aqui, depois eu tento trazer para saber. Normalmente uns 2, 3 meses antes da Olimpíada. Ano que vem, então? O comentário do Biel encaixa bem. Ó. Esse é o time do Canadá mais forte que eu já vi. Cara, só de ter o Shai Gilgeous-Alexander... Nossa, então... e ele vai querer, assim, jogar tudo e mais um pouco, né? Já que lá ele vai ser praticamente o dono do time, né? Tem Kelly Olynyk, tem alguns outros jogadores aí, mas com certeza o Shai Gilgeous-Alexander é um dos grandes nomes aí desse time. Então, lembrando que o Brasil tem rapidinho aqui, ó, o Huertas, nos 12 convocados para a Copa do Mundo, tá? O Huertas, Iago, Raulzinho e George, Benite, Gui Santos, Léo Mendel e Lucas Dias, Bruno Caboclo, Timóteo Soares, Felipe dos Anjos e Felício. Tá? Para quem acompanha a NBA aí, a gente tem caras mais conhecidos aí, como Raulzinho, né? O próprio Gui Santos, que pode ter uma vaga, o Caboclo, que já jogou na NBA, e também o Cristiano Felício, né? Aí temos o Huertas, né, de longa data, já nem sei mais quantas Copas do Mundo e Olimpíadas o Huertas jogou, mas enfim, né, tá aí para... O próprio Benite também, que é bem experiente. Dar aquele apoio. O Gabriel perguntando, né? Boa noite, senhores. Paralelo às seleções muito fortes, o Brasil passa confiança? É o que a gente falou aqui agora há pouco, né, pessoal? Muito difícil ele conseguir chegar nas quartas de final devido ao chaveamento, né? Enfrentando aí França, Espanha, Canadá, é muito complicado, porque realmente as equipes que sobram, né, Fábio, é o que você falou, no grupo do Brasil, Irã e Costa do Marfim, e no grupo do Canadá e França, Letônia e Líbano. Talvez a Letônia seja um time que possa fazer... É o país do Porzingis, né? Não sei, eu sempre confundo Letônia com Lituânia, mas acho que ele é da Letônia. Isso mesmo. Não sei se ele vai para a Copa do Mundo, mas enfim, o resto são times bem mais fracos, né, do que a gente costuma ver aí. Eu acho que o time do Brasil é um time jovem, né? Só para completar, desculpa, Anderson e Andrezão. O time do Brasil é jovem, assim, eu não consigo ver uma sequência, né, cara? Assim, eu acompanhava bastante o time do Brasil, sabia de cor o time titular do Brasil nos anos 80, a Olimpíada de 88 até 92, com vários caras ali, eu lembro Paulinho Vilas Boas, foi aquela segunda geração depois do Marcel e ainda com o Oscar, né? Mas eu lembro que você tinha uma noção da base, né, da seleção, mas com o passar do tempo não foi difícil a renovação, cada vez mais difícil a renovação, atletas cada vez mais jovens, alguns experientes ainda ficam, né, como é o caso do Huertas e do Benítez, que a gente citou aqui, mas alguns caras muito jovens, e aí acaba difícil se manter, troca muito de comando, ficam arriscando aí com outros treinadores, né, para ver se consegue encaixar um projeto bacana para o time avançar, mas não acontece, cara, então fica difícil, acaba até acontecendo daquilo a gente perder a identificação, né, e esses nomes que a gente falou aí, tem os caras da NBA que a gente conhece, mas aqui do Brasil, por exemplo, o Iago participou até do programa da ESPN. Tá jogando muito o Iago, viu? O Brasil que venceu a Austrália, né? Venceu bem nos amistosos aí antes, e o Iago foi um dos destaques, né? Pois é, e é um cara que eu não conhecia, cara. Eu tenho que ser bem sincero aqui, eu não conhecia o Iago. Achei legal ver ele dando entrevista, um cara muito confiante, perguntaram pra ele quem são os favoritos, ele falou, o Brasil, né? Que a gente tem que confiar na gente mesmo, então o cara tá com postura, que tá afim. Mas quem sabe, né? Se não for para agora, e dificilmente vai ser para agora, que esse time vá de repente embalando, se mantendo uma base, para a gente ter um pouco mais de esperança no futuro.
Tudo bem. É isso. Vamos. Gente, Contra quem o Brasil estreia, rapidinho. André? O Brasil joga Irã, né? no dia 26 contra o Irã. Isso mesmo. No sábado, né? 6h45 da manhã. 6h45 da manhã. Todos os Ah, jogos pro Renan com é de transmissão da boa. ESPN, viu? Horário bom, viu? Pro Todas Renan as tá de transmissões boa. da ESPN. Depois, no dia 28, que é segunda-feira, às 10h30 da manhã, contra a Espanha. Isso. E no dia 30/8, que é quarta-feira, às 6h45 de novo, contra a Costa do Marfim. NBA, dia sim, dia não, né? Isso que é bom. Não dá tempo de você nem pensar, né?